E vou bater um papo, né? Não preparei nada escrito, não vou seguir apenas os slides e a partir deles, então, eu vou desenvolver algumas ideias, né? Eu pesquiso a obra, o pensamento de Alceu Moroso Lima, cujo pseudônimo era Tristão de Ataíde, né, mais conhecido até às vezes pelo pseudônimo. Já pesquiso a obra dele, o pensamento dele há 10 anos, há 11 anos especificamente, que a minha tese de doutorado, em 2005, na PUC do Rio, foi sobre o Alceu, né, o pensamento dele, inclusive publicado aqui pela EDUSP, né, pela editora aqui da nossa universidade. E a obra de Alceu, o pensamento dele é algo muito amplo, muito extenso. Ele, em vida, publicou 136 livros, né? E 136 livros muito densos, nas mais diferentes áreas, teologia, literatura, crítica, sociologia, direito. E é uma coisa gigantesca, eu sempre pesquiso o corte que eu dou na obra dele, do pensamento dele, em relação à crítica literária, até um pouco da historiografia literária, mas especificamente a correspondência dele. Então, tudo que eu tenho publicado, de livros, de pesquisas, de trabalhos, sobre a correspondência de Alceu, que é algo muito amplo, né, que nós temos o arquivo dele, vou falar um pouco do arquivo, com os mais diferentes autores brasileiros e estrangeiros, né. Essa é uma foto, né, talvez das mais conhecidas, segundo alguns ex-alunos dele, o Zoni Ventura, inclusive, me falou isso, que ele falava com as mãos, né, daí sempre todas essas fotos ele movimenta muito as suas mãos, né. E eu trouxe alguns aspectos aqui que eu acho que são importantes para quem não conhece, porque, infelizmente, ele não é muito pesquisado, por exemplo, não é muito falado, inclusive, nos nossos cursos de graduação, em alguns casos, nos cursos de pós, mas eu mesmo, na minha graduação em letras, nunca ouvi falar nele na época, né? Coloquei, né, como crítico literário, pensador católico, um scholar, no sentido mais, né, tradicional da ideia do scholar, né? Iniciou a crítica literária militante, já também chamada de rodapé, em 1919. Isso é muito interessante, porque ele começa a publicar nesse jornal que se chamava O Jornal, lá no Rio de Janeiro, em 1919. Portanto, 3 anos antes do boom da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo. E em 1919, mas principalmente em 1921, Alceu já inicia o que ele mesmo chamou de crítica modernista. E é muito interessante isso, porque se pensar, alguns pensam, né, que o modernismo estruturou-se apenas após a Semana de Arte Moderna. Nesse caso, Alceu já estrutura a crítica modernista alguns poucos anos antes. Inclusive, em 22, a Semana aqui de São Paulo, ela praticamente foi ignorada de Janeiro, né? Ela foi, assim, não vou tiro praticamente, ela foi literalmente ignorada, porque só teve um release numa revista chamada Para Todos, um releasezinho de 4 linhas, né, sobre a Semana Futurista, e ele, Alceu, escreve uma bela de um artigo, uma bela de uma crônica no jornal sobre a grande revolução da literatura brasileira que vinha de São Paulo a partir da Semana de Arte Moderna. Então, ele teve esse papel que eu acho fundamental nesse intercâmbio, não apenas entre as duas grandes capitais, mas também o intercâmbio de escritores de outras partes do Brasil, especialmente do Nordeste, né? Por exemplo, a correspondência de Jorge Amado com ele é algo que te fascinaria muito, Dimas, né? As cartas de Jorge Amado para ele. Ele faz esse grande intercâmbio em nível de Brasil mesmo, né? Inclusive o pessoal do Ceará, de Fortaleza, né? Ele lança no Rio de Janeiro, porque era a capital da República, a maior quantidade das editoras estava no Rio de Janeiro, por exemplo, José Américo de Almeida, né? A Bagaceira é lançada no Rio de Janeiro através do trabalho dele na imprensa, e o exemplar que Mário de Andrade recebeu aqui em São Paulo da Bagaceira foi enviado pelo próprio Alceu, como atesta aqui o arquivo da correspondência do Mário, e isso eu trouxe para a correspondência, né? Então, na década de 20, ele estrutura essa crítica literária modernista mesmo, com todas... E é muito interessante que ele, Alceu, ele percebeu, né, que haviam 2 frentes modernistas, a frente de Mário e a frente de Oswald de Andrade, que ele fala que eram ambas extremamente necessárias para se entender a revolução que era o modernismo no Brasil. E 28, né, em 1928, tem um evento biográfico, vamos dizer assim, que eu considero muito importante, que é um divisor de águas na vida dele, que é a conversão dele para o catolicismo. Eu costumo dizer que ele se converteu epistolarmente, porque foi através de 6 anos de correspondência com Jackson de Figueiredo, ou seja, de 22 a 28, eles trocaram exatamente 2.150 cartas.
em 2.150 cartas, inclusive com em alguns casos, em alguns dias, eram escritas 3 cartas no mesmo dia, em alguns casos. E essa correspondência que ela foi literalmente diária, talvez com exceção de um ou outro domingo. É uma correspondência, na minha opinião, não estudada devidamente, onde houve essa conversão religiosa do Alceu, porque Jackson era aquele líder intelectual de um catolicismo tridentino, super conservador, e ele vai de 22 a 28 trabalhando a consciência, a cabeça, o espírito, costumamos dizer, de Alceu, no sentido de convertê-lo ao catolicismo, que se deu em 28, né? Só que ele se converte para um padrão de catolicismo extremamente conservador. Um catolicismo que vinha da ação francesa, um catolicismo que décadas depois vai ter a cara do movimento Lefebvre, né, lá na França. Então, é um catolicismo extremamente conservador, da ultradireita mesmo, se a gente quer esse rótulo, né, usado hoje em dia, inflexível, aquele tipo, eu estou salvo por acreditar em Deus e o resto não está. Então, esse padrão de catolicismo foi altamente complicado, que inclusive despertou muito ódio em parte da intelectualidade brasileira, especialmente a intelectualidade mais marxista, vamos dizer assim, que via no Alceu um perigo, né? Inclusive o Oswald de Andrade, que chamava ele ratazana parda de sacristia, né? O Oswaldo falava o seguinte, que os 2 maiores perigos no Brasil eram Graça Aranha e o Alceu, porque eram muito inteligentes, né? Só que muito inteligentes na perspectiva de um conservadorismo muito grande, ideologicamente falando, né? Então, ele manteve, ao longo da década de 20, a década de 30, Alceu, correspondência com os principais nomes da intelectualidade brasileira e estrangeira do seu tempo. No momento agora, né, de um mês para cá, eu comecei a estou organizando a correspondência dele com o escritor Georges Bernanos, né, que é belíssima, são 146 cartas, né, entre Alceu e Bernanos. Então, é uma correspondência que vai ser bilíngue. O primeiro desafio meu de organizar uma correspondência bilíngue, francês e português, é de Alceu com Bernanos. Por quê? Porque esse intercâmbio dele com os escritores de fora do Brasil foi tão forte quanto com os escritores de cá, né? E a obra dele, conforme eu falei, né, eu acho que é gigantesca, 136 livros, mas vejam o número do arquivo pessoal dele de cartas, correspondência passiva, 36.450 cartas. Ou seja, a gente se assusta com o número das cartas de Mário, né, da correspondência passiva de Mário, né, 7.000 e poucas cartas. Então, essas 36.450 cartas estão catalogadas, estão no arquivo, que é um centro de pesquisa dele em Petrópolis, no interior do Rio, que é onde era a residência dele, e são mais de 15 arquivos, né, imensos que nós temos lá, de ferro, onde tem exatamente 36.450 cartas da correspondência passiva dele. É algo assombroso, mesmo porque ele morre muito idoso, ele morre com 90 anos. Então, correspondeu-se a vida inteira até a véspera da morte, literalmente. E dessas 36.450 cartas, eu já publiquei 2 epistolares, né? Está sendo agora o 3º e vou continuando aí para frente, né? Até para trazer a lume todo esse universo epistolar do Alceu. Nessa perspectiva, por exemplo, num dos meus livros que eu publiquei da correspondência dele com Drummond, essa foto é uma foto que eu acho muito interessante, que é justamente Drummond, Alceu no meio, e o Chico Barbosa, Francisco de Assis Barbosa, né, anotada ali embaixo pelo próprio Drummond. Essa foto não está no arquivo do Drummond lá na Casa Rui, foi um dos netos dele que me passou, né, me prestou para poder digitalizar e trazer para a correspondência que eu publiquei, que é somente esse livro aqui, publicado em 2014, que é a correspondência do Drummond com o Alceu, que são 136 cartas, foi publicado pela editora lá da minha universidade, da UFMG, né? E, voltando um pouquinho, o que eu trago para essa nossa comunicação de hoje, para esse nosso evento? A ideia de utopia ligada à correspondência dele. Que eu vejo muito essa noção de utopia. Veja, não a utopia apenas vista na perspectiva do livro do Thomas More, né? Que a gente sempre lembra do livro dele, um livro homônimo dele, os significados mais comuns de utopia, né? Algo imaginário, ideal, longínquo, fantástico. Na perspectiva da correspondência do Alceu, eu prefiro mais o segundo grupo de significado, ou seja, algo a ser realizado, uma ideia de futuro, de fantasia em alguns aspectos. O que eu destaco? Esperança, algo a ser construído. A correspondência de Alceu é um projeto a sempre ser construído. Um projeto de debate intelectual, de debate religioso, de debate literário, debate de mercado editorial, que eu acho muito interessante. A correspondência dele com o José Olímpio é riquíssima para se pensar o mercado editorial brasileiro lá dos anos 20 e 30. Né? Então, é nessa perspectiva de construção de sentidos que eu vejo como algo utópico na correspondência dele. E aí eu me lembro, eu gosto muito dessa passagem do escritor argentino
argentino Ricardo Piglia, onde ele fala a relação entre correspondência e utopia. Veja, a correspondência em si mesma já é uma forma de utopia. Escrever uma carta é enviar uma mensagem ao futuro. Falar a partir do presente com um destinatário que não está aí, de que não se sabe como estará, com que ânimo, com quem, enquanto lhe escrevemos, e sobretudo depois, ao lermos. A correspondência é a forma utópica de conversação, porque anula o presente e faz o futuro o único lugar possível do diálogo. Eu acho bacana essa definição, porque joga o estudo e a importância, né, das nossas pesquisas sobre correspondência para algo que é construído, inclusive, para hoje e mais para frente, mais para o futuro. É o que acho que desde ontem estamos debatendo aqui, né? E nessa perspectiva, né, da correspondência como algo utópico, eu percebo, por exemplo, na correspondência dele com Drummond, que eu organizei. Eu peguei esse fragmento pequeno de uma carta, de uma das primeiras cartas de Alceu a Drummond, em 29, onde ele fala muito, ele mais ou menos dá essa ideia, né? Sem ter tempo de escrever, escrevo demais, escrevo pelo prazer de receber a resposta. E pelo amor à correspondência, essa forma literária que hoje em dia me satisfaz. Única, onde há o ecrã do público, que é um véu entre os espíritos, como a matéria é um véu mais ou menos transparente entre o homem e Deus, como diz o Berkeley. Sua carta, assim mesmo, veja como tem razão em amar as correspondências, já foi levantando um pouco do véu do mistério. É interessante isso porque quem já teve a oportunidade de ler essa correspondência, inclusive o Marcos me deu o prazer de prefaciá-la, né, percebe exatamente na década de 20, década de 30, até 34, quando Drummond sai de BH e vai morar no Rio de Janeiro para compor o Ministério do Capanema, é tenso o diálogo deles, né? Ou seja, são cartas extremamente dramáticas do ponto de vista existencial, do que hoje até chamamos comumente de depressão, vamos dizer assim, acho que o termo não existia muito naquela época, mas inclusive a própria confissão do Drummond de querer cometer suicídio, né? Da vontade, mas a falta de coragem de cometer suicídio. E nessa troca de 29 a 34, portanto, 5 anos, eu tomei um susto que para mim foi um outro Drummond, sabe? Um outro Drummond no sentido de você não entender. O Drummond é muito conhecido por ter sido um tanto, né, fechado, de não falar muito de si próprio, não abrir muito jogo sobre si próprio. E nessas cartas, são cartas caudalosas, de 14 páginas, 13, 12 páginas, onde o Drummond literalmente se desnuda para o seu. E percebe-se claramente a coragem dele, né, em falar isso para o seu correspondente e a confiança, porque a correspondência também pressupõe a ideia de confiança. Confiança essa que foi dita para o Drummond começar a corresponder com Alceu por Mário. Foi Mário que deu essa ideia. Ou seja, foi Mário que deu a ideia para Drummond abrir esse diálogo, porque ele vinha Alceu a pessoa certa para discutir, debater essas questões religiosas, existenciais, que é algo muito forte nessa geração, né? Inclusive, nessa perspectiva, mês passado eu tive a oportunidade de ir a Salamanca, na Espanha, no congresso, um congresso muito bacana, o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca fez um evento e eu apresentei uma comunicação que eu chamei, de propósito, o problema de Deus na correspondência modernista brasileira. Porque existe um problema de Deus, existe um drama religioso. E lá eles tomaram um susto, porque na cabeça deles, o modernismo, especialmente o nosso, tinha apenas aquela dimensão marxista de esquerda, ligada ao Partido Comunista, vanguardista. Como é que você fala de um problema religioso, um problema de Deus? Olha, é o que se percebe, pelo menos, é o corte que eu dou na correspondência do Alceu, ou seja, com esses escritores, porque em todas elas, até agora, as que eu organizei, é claro isso. É um drama que eles têm, e isso vai ficar claro na correspondência com Mário de Andrade, né? Que eu já falo já. Essa é a capa do livro. Mas no ano passado, né, dando um salto, estou falando um pouco sobre meus últimos trabalhos, ano passado eu publiquei esse livro aqui, que é o Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, que é justamente a correspondência do Frei Beto e do Leonardo Boff, dois grandes teólogos brasileiros, com Alceu. Mas, especialmente, as 26 cartas do Frei Beto para Alceu são cartas muito significativas. E uma carta de 1970, de fevereiro de 1970, que é uma carta de 22 páginas, o manuscrito original dela, do Frei Beto, escrita no presídio de Tiradentes, quando estava preso, durante a época, né, do regime militar. E é uma carta que é uma carta terrível de se ler, né? É uma carta que você é um diário da prisão. E é um diário justamente de tortura. Ou seja, o Frei Beto narra nessa carta de mais de 20 páginas, o original, o processo de tortura dentro do presídio de Tiradentes aqui em São Paulo. Daí o próprio nome que a editora Vozes até na época ofereceu, né, Cartas de Esperança, porque embora elas narrem
desgraça humana que era a questão da tortura, também tinha a questão da esperança. E nesse sentido, eu trouxe um pequeno fragmento de uma carta do Frei Beto, que é essa de 1970, que eu acho muito significativa para dizer isso, e essa ideia da carta enquanto algo que se constrói para o futuro, né? Utópico, portanto. Além dos dominicanos, Frei Beto escreve ao Dr. Alceu, estão presos aqui um jesuíta e 2 padres seculares. Todos nós fomos física e psicologicamente torturados e obrigados a assinar depoimentos forjados pela polícia. Sofremos o diabo, pau de arara, choques elétricos, socos, pontapés, além de vexames morais como de ver um delegado trajando paramentos de metralhadora em punho, ridicularizando a igreja. A polícia aproveitou para levantar um verdadeiro processo da igreja através de nós. Estamos com mais de 300 presos políticos. Só na nossa cela, com capacidade para 20, são 50. Muitos dormem no chão. Contam-se nos dedos os que não foram torturados. A comida do presídio, como afirmou um delegado do DEOPS, não se oferece nem a animais. Só para ilustrar a situação em que vivemos, há pouco mais de uma semana, Frei Tito de Alencar Lima foi levado para novos interrogatórios na Operação Bandeirantes, a Polícia do Exército. Ontem soubemos que ele foi novamente torturado no pau de arara com choques elétricos e que havia tentado suicídio, bem entre aspas, cortando os pulsos. Levado ao hospital militar, recebeu transfusões de sangue e já está fora de perigo. Levaram-no de volta à prisão do Exército. Não deixaram que Frei Tito recebesse qualquer visita enquanto não desaparecessem as marcas da tortura. É o costume. Então, é um relato minucioso que ele faz, inclusive de estupros, né? Estupros com objetos, pedaço de pau, cabo de vassoura, em relação aos presos políticos e estupros coletivos em relação às presas políticas. Isso eu acho muito interessante se pensar, porque quando o Frei Beto escreve essas cartas daqui do presídio Tiradentes para o Alceu, o que o Alceu faz no Rio de Janeiro? Ele publica essas cartas, ele usa uma estratégia que eu acho espetacular. Ele tinha a página 3 do antigo JB. Então, quando a gente abre o jornal, dá logo de cara, né, com a página 3. Então, como é que ele fazia? O primeiro parágrafo e o último parágrafo da crônica era dele, Alceu, e o miolo era a carta. Então, com isso, ele ajudou a denunciar, inclusive, a própria Anistia Internacional, na época, nos anos 70, enxerga o problema brasileiro, da tortura brasileira, através das publicações do Alceu na imprensa carioca, desses fragmentos, dessas cartas, né? Foram várias crônicas que ele publicou, cujo miolo das crônicas era a carta. Uma pesquisa a se fazer, esse intercâmbio, essa simbiose entre crônica e carta, até onde termina uma, onde começa a outra, ou se é talvez um outro gênero, vamos dizer assim, né? E aí fica claramente essa ideia de que o que eu já discuti num artigo publicado lá naquela revista eletrônica, acho que é da PUC, né, do Sul, do Rio Grande do Sul, que é um texto meu que eu escrevi chamado Afinal, a quem pertence uma carta, porque aqui eu trabalho a ideia de um destinatário múltiplo. Porque essas cartas que Frei Beto escreveu para o Dr. Alceu, o destinatário físico era o Dr. Alceu, mas ele diz bem claro, o destinatário é a história. Então, nessa perspectiva que o destinatário é a história, nós também, em alguns casos, de algumas correspondências, podemos pensar nessa ideia de um destinatário múltiplo, público, e a importância de se publicar as cartas, né? Esses e outros documentos. Por quê? Porque é aquilo que o próprio Dr. Alceu escreveu, são documentos para a história. Alceu escreve uma belíssima crônica no Jornal do Brasil, chamada Documento para Amanhã. E nessa crônica que eu reproduzo, né, eu transcrevo nesse livro aqui, no final do livro, Documento para Amanhã. Ele trabalha a carta como esse documento para amanhã. Ou seja, esse documento, daí a ideia de uma construção utópica. A importância que certas cartas têm como documento e como documento de, inclusive, de debate, de instaurar e de deflagrar, nesse momento, a questão da tortura durante o regime militar, né? Nessa perspectiva, esse foi ano passado, né, pela editora Vozes, finalizando, nós fizemos de tudo, né, Marcos, esse ano para publicarmos essa correspondência hoje, né, junto com o livro do pessoal, dos amigos aqui da França e da Virgínia. Só que a velocidade das editoras não é a nossa vontade, né? Que é justamente o volume da correspondência do Mário com o Alceu, que eu preparei para a coleção daqui do IEB, né? Acho que é o número 8, o número 9, daqui da coleção do IEB, né? De correspondência do Mário de Andrade, que eu preparei, que foi meu trabalho de pós-doc na PUC, em 2011, 2012, mais ou menos, né? E todo o debate, né? 90% do debate de Alceu com Mário de Andrade é a questão religiosa. 10% eu diria que é a questão literária, especialmente dos anos 20, porque a correspondência deles começa em 1925,
né? E de 25 até 30, 32 mais ou menos, há um debate literário. Mário dizia que Alceu foi o único que compreendeu Macunaíma e compreendeu a escrava que não a Isaura, né? Ele falava assim, olha, eu não concordo muito contigo, mas eu sei que você foi o único que compreendeu esses meus livros. E é muito interessante que no arquivo do Alceu, lá em Petrópolis, onde também está a biblioteca dele, eu localizei todos os exemplares que o Mário enviou para ele, até para procurar as dedicatórias, né? E o meu susto, né, há alguns anos atrás, foi justamente o exemplar da escrava que não é Isaura e o exemplar de Losango Caque, porque o Mário escreveu ali. A carta está na folha de rosto, né? E foi até bom que essa correspondência não saísse, né, quando eu fiz a pesquisa, porque não sairia com essas duas cartas que estão na folha de rosto da escrava e do Losango Caque. Mário escreve com uma letra pequenininha, isso vai ser, né, a imagem disso vai aparecer na correspondência, com letra pequenininha na folha de rosto, e é espetacular, porque é o início realmente da correspondência, é em 25. Então, de 25 a 32, o debate é a questão literária, propriamente literária. Agora, década de 30, mas especialmente os anos de 1943 e 44, né? Assim, a gente lê essas cartas, dá até pena do Alceu, porque o Mário dá porrada nele até dizer chega, né? Ele chama o Alceu quase que de idiota, né? Ou seja, por Alceu, para a questão católica do Alceu. E o Alceu todo, né, educado para responder, mas o debate é um debate de altíssimo nível sobre a questão religiosa. Uma delas eu trouxe aqui, que é a de 43, Mário fala, né? Sim, o catolicismo é muito maior que você e vocês todos católicos. Mas o catolicismo tem esse, pelo menos, perigo de ser, além de uma ideia, uma religião. Vocês têm de pôr a ideia em ação. E é dentro dessa ideia em ação que, com todos os padres que cercam você, bem ou mal intencionados, úteis ou nefastos, com todos os fiéis que admiram você e aceitam preliminarmente as suas pregações, com todos os moços safados de carne que se torturam no espírito e a que você dará suavização e o sabor católico de uma rápida paz, com todas as boas ações, atos de caridade ocultos, esmolas escondidas que você possa fazer. É dentro dessa ideia, em ação, que eu não aceito você, que você me irrita, que você me afasta porque não quer me atingir. Você e a religião, a coletividade terrestre que guarda a ideia católica. É interessante que essa carta é uma carta grande, uma carta de 13 páginas que Mário escreve para o Alceu, é por conta de um livro que o Alceu publicou em 43, veio lançá-lo aqui em São Paulo, no Colégio São Luís, ali na Paulista, que é o livro Mitos do Nosso Tempo. O exemplar desse livro, Mitos do Nosso Tempo, está aqui na biblioteca do IEB, foi também assim, um belo susto que a Ateliê me deu, né? A Ateliê disse, olha, você precisa ver um livro do Alceu que está aqui na nossa biblioteca. Eu peguei na época, né, preparando a correspondência, a transcrição, e o Mário, ele rabisca esse livro praticamente em todas as páginas, o rodapé, né, as páginas. Na verdade, existe um segundo livro, pela leitura do Mário. E mais sintomaticamente, é lá atrás, na quarta capa, onde o Mário escreve um artigo, ele escreve uma crônica que não foi publicada, vai sair agora nos anexos, né, desse livro, algo inédito, sobre esse livro Mitos do Nosso Tempo, que é um livro religioso, pensamento católico, que é o seu lance 43. E foi a leitura do Mário desse livro que produziu essa carta, que é a carta mais ácida, mais áspera, que ele envia ao seu, para debater a questão religiosa. E essa questão religiosa, que para Mário é dramática, especialmente nos últimos anos de vida, ele vem ao Alceu a pessoa certa para debater, embora ele discordasse radicalmente da mentalidade, da ideologia de Tristão, de Alceu, ele vê nele a pessoa certa para debater. Ou seja, é engraçado que são dois grandes intelectuais, são dois grandes nomes, são duas grandes cabeças, né? A gente vê na relação epistolar de Mário com outros correspondentes, como Fernando Sabino, Pedro Nava, no início de carreira, aquela relação um pouco do mestre com o discípulo. Com o Alceu, não. Com o Alceu, a pancada é de igual para igual, né? Ou seja, um não completa o outro, um não completa aquilo que falta no outro. Não, a relação é muito de igual para igual em termos de argumentação, em termos de capacidade intelectual de ambos, vamos dizer assim. Então, é um debate muito rico, né? E Alceu escreve em 60, 15 anos depois da morte de Mário, um belíssimo artigo também no Jornal do Brasil, o que desejo provar
com a revelação destas cartas particulares, que há 30 anos e mais guardo como um tesouro, é que a religião foi o elemento central da vida de Mário de Andrade. O próprio Alceu teve a intenção de publicar essas cartas do Mário na década de 60, quando fez os 15 anos da morte do Mário. Eu achei esse manuscrito dele manifestando essa vontade no arquivo dele, reproduzi também no livro, né? Mas eu não sei por qual razão, ninguém soube ainda me explicar até hoje por qual razão, ele não publicou essas cartas. A Lígia Fernandes publicou 2 livros, o 71 Cartas de Mário de Andrade e aquele Mário escreve ao Seu Meyer e outros. Mas são fragmentos de cartas, né? Agora não, agora é na totalidade, né? Porque o próprio Alceu não deixou ela publicar as cartas inteiras, integral, por quê? Porque o Mário falava mal de muitas pessoas que estavam vivas lá nos anos 60. Então agora nesse nosso volume, né, que está sendo diagramado hoje, recebi um e-mail da editora da PUC, que vai ser uma coedição entre o IEB, né, a EDUSP, e a editora da PUC Rio. O livro acabou a diagramação dele hoje. Acredito que em dezembro a gente deve estar publicando esse volume, que eu acho que vai ser uma contribuição muito grande para se pesquisar, para se entender essa dimensão tão dramática, né, do Mário de Andrade. Nessa perspectiva, já terminando, né, eu acho que a correspondência dele, do Alceu, é algo ainda a se pesquisar muito. Eu agora estou começando, né, dele com Jorge Bernadotte, terminei dele com Murilo Mendes, né? Vai ser publicado pela UFMG, lá na minha universidade, que é também algo interessante se pensar, um escritor católico com um pensador católico, são 75 cartas entre ele e Murilo Mendes, né? Talvez no final do ano que vem a UFMG está publicando essa correspondência dele com Murilo Mendes, e lá para 2018 talvez saia com o Jorge Bernadotte, né? Bom, quem quiser, tenha meu contato, isso aqui hoje é para a gente fazer contato mesmo, né? Tem meu e-mail aí, muito obrigado então pela audiência. Bom, nós temos 10 minutos aí para conversar um pouco com os nossos convidados. Sander, por favor. Meus cumprimentos à mesa, composta por 3 falas excepcionais, no que evidenciam de trabalho intenso e apaixonado, né, pelos acervos em que as pesquisas são realizadas. E eu pergunto ao professor Dimas, em particular, qual é o balanço que tem feito até o momento acerca da recepção jornalística, né, que tem compulsado. Em que ponto são perceptíveis as distinções frente às costumeiras críticas acadêmicas, né? Gostaria de ouvir um pouco a esse respeito. Vai fazer a pergunta e vai rotar primeiro? Como é que você prefere? É o seguinte, Sandra, de certa maneira, a crítica do jornal ela é menos envergonhada. Ela é mais à vontade, ela é menos engravatada. Eu sempre me lembro daquela história do Memórias Póstumas, acho que logo no começo do Memórias Póstumas, quando ele fala que ele era um narrador que não gostava de gravata, que andava mais ou menos de qualquer jeito. É um pouco isso. Porque é natural, é o veículo, não é? Quer dizer, a reação ela é mais imediata, o que não significa que seja espontânea. Porque, afinal de contas, as pessoas que trabalham, sejam críticos do próprio jornal, sejam contratados, hoje isso praticamente já acabou. Eu, por exemplo, particularmente, eu fiz isso durante 8 anos no Jornal da Tarde, nos anos 70. Então, você recebe o livro e você expõe a sua opinião com base naquele conhecimento que você adquiriu dentro da universidade. Enquanto que a crítica acadêmica, ela é sempre muito prudente, sempre muito cheia de maneiras, ela é sempre cheia de cuidados, ela tem que ter teóricos, ela tem que ter nota de rodapé, que é uma coisa mortal em qualquer artigo. Recentemente, por exemplo, saiu uma edição crítica de um poeta colonial brasileiro importante. Logo na segunda página, tem uma nota de rodapé de mais de 100 linhas. Quer dizer, ninguém vai chegar no poeta desse jeito.
Se só você já enrosca na nota de rodapé, na segunda ou terceira página, com 100 linhas, o poeta já foi para o espaço, não é verdade? Então, eu acho que a universidade... Eu vou fazer uma heresia aqui, já que você me provocou. E você faz isso faz tempo, eu sei. Eu acho que a universidade está sendo responsabilizada pelo fastio da literatura. As pessoas estão deixando de ler por nossa causa. Vamos pensar um pouco. As pessoas... o que você acha de fulano? Bom, a gente tem que pensar no fulano no contexto mais assim epistemológico. Mas não é isso que eu quero saber, não é o contexto epistemológico. Eu quero saber, por exemplo, por que o Jorge faz sucesso ou não faz sucesso. Por que o Guimarães Rosa é importante ou não é importante. Por que a Clarice não é a Raquel e por que a Raquel não é a Lígia. A universidade está perdendo a capacidade de explicar essas coisas. Por quê? Porque fica, como diz uma amiga minha, coçando a orelha assim. Ninguém mais coça a orelha assim. Todo mundo coça a orelha assim. Então, eu acho, por exemplo, quando você fala, nos jornais franceses, eu pego esses jornais clássicos, mas não são só franceses, eu pego jornais de língua francesa, tá? Então, por exemplo, revistas africanas, tem um jornal de Genebra que eu uso de vez em quando muito, quer dizer, não é do território francês, é do território da língua francesa. Até canadense outro dia me surgiu no meio dos recortes, porque eu quero saber como é que a cultura de língua francesa, seja ela localizada na Europa, na América ou na África, não é? Ou até mesmo, se for o caso, na Ásia, recebe esse escritor. Há uma certa unanimidade. Jorge explica, mostra, conta para nós que estamos longe e não podemos ir todo fim de semana para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, como é o Brasil. Então, isso vai entrar numa camada de mito? Vai, claro. De idealização? Vai. Mas se a literatura não fizer isso, quem que vai fazer a odontologia? A minha pergunta é sempre a odontologia. Para a realidade, basta a odontologia, não precisa de literatura, não é verdade? A oncologia também se encarrega bastante também da realidade. Então, o que me assusta um pouco é essa incapacidade pela qual nós somos responsáveis e estamos fomentando também na pós-graduação, de fazer com que as coisas se tornem... Não é mais simples, mas aquele sofisticado que passa, não é, uma informação sem a terminologia escabrosa. Então, os artigos de jornal, de revista que eu tenho usado, são sempre nesse sentido, de ver como é que esse estrangeiro, que não são estrangeiros inocentes, muitos deles têm uma farta vivência de Brasil. O Gilles Lapouge, por exemplo, quantos anos morou no Brasil? Não é? O Henri Rayard, que infelizmente morreu muito cedo, Alice Rayard, quer dizer, a Nicole Zando, que infelizmente até hoje eu não conheço. As memórias do Jorge são oferecidas para Nicole Zando. Então, são pessoas que vieram, que convivem, que conhecem o Brasil e que não estão assim desprevenidas, não estão deslumbradas com o Brasil. Não sei se eu te respondi ou não. Vamos voltar para as correspondências, pode ser? Thelma, depois o Nelson, nós encerramos. Né? Thelma, você tem aí a... Leandro, a pergunta para você, eu fiquei bastante curiosa com relação à correspondência. Não li o livro, então vou fazer algumas perguntas de curiosa com relação ao livro do Beto, né, das cartas do Beto, do Boff, ao Alceu. Porque eu queria saber se aparecem aí as fraturas ideológicas, né? Porque são dois correspondentes, né, o Beto e o Boff, de uma esquerda ligada aos movimentos populares,
falando de catolicismo com Alceu ligado a esse catolicismo mais conservador. Mas ótima a tua pergunta, até que não deu tempo de explicar essa questão. Porque o problema é que existem vários Alceus, né? Então a gente costuma dizer isso. Eu costumo dizer que existem 3 Alceus. O da conversão até a década de 40, que é esse tridentino, é esse ultraconservador. Na década de 50, ele é virado do avesso pela filosofia do Jacques Maritain, pela teologia mística do Thomas Merton, lá dos Estados Unidos, e no início dos anos 60, pelo Concílio Vaticano II. Alceu é o único representante que a CNBB manda de intelectual leigo para representar a Igreja Católica do Brasil no Vaticano II. E um dado apenas de curiosidade, durante todo o tempo que ele fica em Roma, Vaticano II, ele se hospeda na casa do Murilo Mendes, no apartamento do Murilo Mendes. 3 meses que ele fica hospedado com o Murilo Mendes lá em Roma. Então, esse Alceu dos anos 50, início dos anos 60, está numa mutação muito grande. O golpe militar de 64 virou a cabeça dele definitivamente, né, do avesso. Por quê? Porque ele percebe claramente a ideia do golpe, a questão da liberdade sendo vilipendiada. E o Alceu, depois de 68, com o AI-5, ele, é muito engraçado isso, é um trotskista praticamente. Ou seja, o Alceu vai assinar a fundação do PT. São 3 grandes intelectuais que assinam a fundação do PT. Alceu, Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, eu já vi a ata de fundação do PT, está lá os 3 lá. Então, esse Alceu dos anos final... E o próprio Lula fala sempre isso, que os 3... o Lula fala que a tríade de intelectuais foi esses 3, justamente. Então, para você perceber o arco de diferença. Então, esse Alceu que se corresponde com o Beto, com o Boff, eu acho que talvez o Mário de Andrade teria preferido ele. Por quê? Porque é um camarada extremamente aberto, ou seja, está na esquerda, é um ideólogo da esquerda e é um ideólogo da teologia da libertação. Porque lá em Petrópolis, quando começa a gestar a teologia da libertação com o Leonardo Boff, no final dos anos 60, a casa dele, do Alceu, onde hoje é o arquivo, é muito próximo da igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde o Leonardo morava. E o Alceu assistia a missa todos os dias de manhã na igreja do Sagrado Coração, que era a missa que o Leonardo celebrava às 7 horas da manhã. O próprio Leonardo faz esse depoimento no livro, né? Isso está lá no final do livro. E aí é um camarada, volto a dizer, nessas cartas aqui, se a gente gosta de usar os rótulos de hoje em dia, da ultra ou extrema esquerda, vamos dizer assim. Então, assim, é um Alceu muito diferente da correspondência com Mário, porque o arco temporal da correspondência com Mário é de 25 a 45. É o Alceu que Mário teve pânico, de uma certa maneira, do ponto de vista ideológico. Agora, esse Alceu do Cartas de Esperança e Tempo de Ditadura, a questão ideológica que você perguntou está em todas as cartas. Inclusive, o próprio Frei Beto mete o Mário na própria igreja, na própria estrutura da Igreja Católica, dizendo que muitos bispos se calaram perante a questão das torturas, e alguns poucos, como Dom Paulo Evaristo e o de Recife, meu Deus, o Helder Câmara, né? O Dom Helder Câmara, de Olinda e Recife, eram os únicos grandes nomes do episcopado que estavam denunciando. E ele como um intelectual leigo. Então, assim, volto a dizer, esse último Alceu aqui não tem nada a ver com o Alceu da correspondência com o Mário. E até com o Drummond lá do início. Né? Tem um pouco do Drummond dos anos 70 e 80, vamos dizer assim. Tá? Só um instantinho, precisa chegar um. Dentro dessa questão dessas cartas, elas foram escritas pelo Frei Beto dentro do presídio, no caso. Sim, a metade delas. E como é que elas saíram de lá? Esse é um espetáculo, assim, a história, né? Elas saíam dentro do sutiã da mãe do Frei Beto. Ou seja, exatamente, ou seja, essas cartas, quando a mãe... Por que acontece? Eu não sei, eu acho que a legislação mudou, as mulheres não passavam por revista íntima naquela época, nos anos 60. Hoje em dia é obrigatório. Pois é a mãe dele, né? A dona Estela Libânio, uma grande escritora, inclusive, lá em BH. E aí a dona Estela, quando ia visitar o filho lá no presídio de Tiradentes, e depois no presídio de Presidente Venceslau, na visita, como não tinha essa coisa da revista íntima, as cartas saíam, não só do Frei Beto, como de outros padres também. O Frei Fernando de Brito, inclusive, um grande amigo meu, todas as cartas do Frei Fernando, inclusive o diário do Frei Fernando, saía através do sutiã. Ou, uma coisa interessante, eles pegavam a caneta Bic, tirava a bomba de tinta da caneta Bic, enrolava, fazia uma espiral da carta,
pequenininho, mas muito pequenininho, enfiava ali dentro, e aí a pessoa, no caso a mulher que ia fazer a visita a um ente, né, lá dentro, um parente, pegava aquelas canetas Bics recheadas de carta, colocava na bolsa e trazia aqui fora. E aqui fora eles tiravam as cartas de dentro da caneta Bic e mandava para o respectivo destinatário. Isso que você perguntou é interessante, né? Porque é um pouco da biografia dessas cartas, vamos dizer assim, né? É importante lembrar isso. E as cartas do doutor Alceu para ele, que o Alceu respondia, mas não deixaram entrar no presídio. Por quê? Porque elas foram todas censuradas na revista. Quando chegava uma carta para um preso político, essas cartas eram lidas previamente. E o Alceu, como estava metendo muito mal na ditadura, inclusive o Alceu xingou o Médici de bandido de farda. Então você imagina, no regime ditatorial, você chamar o presidente de bandido de farda... É complicado. Então, assim, só que ele era muito idoso, era aquele octogenário, um intelectual importante desde os anos 20, o regime militar não tocou nele, vamos dizer assim. Não gostava, mas também não tocou nele. Então, mas impediu das cartas dele para o Frei Beto chegarem, porque via o nome dele, elas eram todas destruídas. Então... Não voltaram, elas eram destruídas no presídio. Depois ficamos sabendo que elas eram incineradas, o Beto me contou, né, quando estava preparando o livro, que elas eram incineradas dentro do próprio presídio, especialmente o presidente Venceslau. Eles faziam no pátio do presídio uma incineração de todas as cartas que tinham sido censuradas na entrada. Ou seja, isso... E havia cópias? Pois é, no caso do Alceu não, porque o Alceu ele não fazia cópia de nada. Então, assim, quando ele teve como secretário pessoal o João Etienne Filho, né, um escritor também importante, o Etienne tinha essa preocupação de botar um carbex e fazer um carbono, né, e fazer uma cópia. Mas nesse momento o Etienne já não era mais secretário dele, então ele manuscrevia tudo. Manuscrevendo ele não fazia cópia de nada. Então, o que tem de respostas do Alceu para ele que eu coloquei no livro é quando o Beto já tinha saído em 74, né, ele foi julgado em 74, ele e outros frades, né? E aí a partir de 74 tem as respostas do Alceu. Mas de 69 até 73 não tem resposta do Alceu para ele. Sim. Oi, Lígia. Bom, queria muito rápido e como você fala dos problemas que você tem enfrentado para anotar e editar esse volume tão grande de cartas, eu queria saber se você pensou em fazer algum recorte desse conjunto todo, que você tem um recorte temático ou cronológico para se dedicar a essas cartas. Se você acha que isso seria pertinente ou se é necessário mesmo toda a globalidade do que você localizou. Pois é, eu estou ainda nesse dilema. Ontem até foi numa das comunicações apresentadas, acredito por um dos franceses, eles fala-se, eu também já traduzi o texto de Colette Becker, mas existe essa ideologia do anotador. Eu ainda não encontrei a minha. Até porque eu estou levantando essas cartas, é um drama, E outra coisa, bom, eu faço isso também no âmbito de uma pesquisa de pós-doc, aqui com o Marcos, e o arquivo Arthur Ramos se encontra no Rio de Janeiro. Só muito recentemente, nós sabemos, enfim, a penúria hoje, né, dos financiamentos para pesquisa, que eu pude ir ao Rio de Janeiro, levantar boa parte dessas cartas que estão, enfim, microfilmadas, enfim, eu precisaria um dia contar também a dificuldade de acesso a essas cartas, e só agora eu tenho, então, o conjunto digamos assim, do diálogo epistolar, bem recentemente, de um mês para cá, por essa dificuldade de, enfim. E examinando isso é que eu vejo agora o quanto eu preciso adentrar, porque, assim, não chegamos digamos, a esse número que eu estou, assim, boquiaberta diante dessas quase 40 mil cartas de Alceu Amoroso Lima, mas eu vejo assim digamos assim, a dificuldade maior hoje, como eles vão para tantos lados e tantos campos e muitas referências, eu acho que tem vou ter que fazer uma opção, talvez seguindo os conselhos de Colette Becker, de notas contextuais, mas digamos assim, não haverá, digamos assim, muitas notas de erudição, não é, talvez para essa edição, mas eu acredito que eu ainda não defini qual que vai ser a minha linha de anotação, mas eu já percebo que a minha dificuldade maior será em relação a Arthur Ramos, em relação à bibliografia das ciências sociais, até porque, assim como a sua epistolografia, enfim, as suas cartas e outros conjuntos, o Arthur Ramos, ultimamente, começam a haver
novos trabalhos, mas, por uma razão que eu desconheço, talvez até por não ser do campo, nem do ramo, ele também foi uma pessoa cuja contribuição e cujo papel dentro da antropologia foi um pouquinho silenciado. E eu acho que é o caso de se resgatar, e eu tenho a impressão que mais do que impressão, eu tenho quase a convicção de que talvez essa correspondência que nós estamos levantando com Mário de Andrade, o seu papel, um homem, digamos assim, onde as cartas têm isso, né, que elas revelam muito da personalidade de um ser íntimo, profundo, que não tem a ver com as fofocas e com, digamos assim, essas... como é que eu posso dizer, esses rótulos acadêmicos que as pessoas acabam recebendo, porque, como bem disse o Dimas, a universidade às vezes pode silenciar, jogar um anátema, né, num escritor. Eu acredito, e petrificam conceitos, né, então eu acredito que essa correspondência vai ser, a meu ver, bastante reveladora de mais uma faceta de Mário de Andrade e de uma também totalmente desconhecida dessa figura que eu acho de uma generosidade incrível chamada Arthur Ramos. E digo isso como uma pessoa que, além de interessada pelo tema, eu acho que raros intelectuais tiveram, digamos, um olhar generoso, um empenho para valorizar, trazer à tona e jogar um olhar, digamos assim, de muita inteligência sobre esses temas que eram as culturas negras no Brasil e no mundo, e não à toa, dentro de uma junta, enfim, de um colegiado de grandes intelectuais, foi o nome de Arthur Ramos, o nome indicado para chefiar, no momento, a gente não vai poder detalhar isso, mas bastante importante na história da Unesco, né, que via o Brasil como uma espécie de laboratório racial, não é? E, portanto, queria-se um intelectual brasileiro, e este intelectual identificado por essa junta foi o Arthur Ramos. Respondi. Não. Não, o Gilberto Freire foi sondado, mas não foi um grupo de... Bom, encerramos aqui a nossa jornada da manhã e voltamos às 2h30. Temos 1h30 de almoço. Até mais tarde. Obrigado.